Oi pessoal, eu sou a Marina Pinto, sou cronista e escrevo toda quinta-feira para o canal Mídia Remota. E agora, também a convite do Mídia, estou gravando esse conteúdo também falando das minhas crônicas e que a gente batizou de Crônicas Faladas. Então, a cada edição eu vou falar de uma das minhas crônicas que eu tenha escrito ou que eu esteja escrevendo para o Mídia. Nessa primeira edição eu escolhi uma crônica recente que eu escrevi há umas 2 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, chamada Somos Seletivos. A gente está nesse momento aí de pandemia, todo mundo em quarentena, o que está suscitando vários debates, não só acerca das questões de saúde, né, e de saúde pública, mas também nas questões políticas, né, e sociais do país. Analisando, né, esses comentários e todos esses debates que têm saído nos jornais, em todas as mídias e na internet e o que as pessoas comentam, eu percebi que tem assim, um forte apelo, né, e um forte discurso que até faz sentido, que claro que faz sentido, num país como o nosso, onde a grande maioria é trabalhador que depende do seu salário ou do que ganha no dia, que a quarentena deve acabar, né, o isolamento social deveria acabar logo, né, por conta disso, por conta da questão econômica, né, senão as empresas vão falir, serviços vão parar, e aí as pessoas vão ficar desempregadas ou vão passar fome. Tudo isso está certo, mas não podemos esquecer que a gente já tinha um contingente de mais de 5 milhões de pessoas passando fome no país antes mesmo dessa pandemia. Também não podemos esquecer que até janeiro desse ano nós tínhamos aí um contingente de 13 milhões de habitantes em idade de trabalho, sem trabalho, né? E um aumento significativo dos trabalhos temporários e da precarização dos trabalhos, né, da mão de obra, e que muitos inclusive chamam de empreendedorismo. Mas para mim, empreendedor é aquela pessoa que quer sair, né, da formalidade, da carteira assinada, que opta, né, por investir num projeto próprio e para se manter financeiramente com esse projeto. Isso é empreendedor, mas o que a gente vê hoje é que a grande maioria ela vai para a informalidade empurrada pela falta de vagas de carteira assinada. Então eu vejo que assim, com essa pandemia do vírus da Covid-19, existe uma ilusão de achar que só agora, só por conta dessa pandemia que a gente está vivendo essa situação de desemprego e de passar necessidade. O que não é, né? A gente não pode deixar ficar esquecido, né, a real situação do país. A gente já vinha numa economia em declínio, desde, né, da Dilma, que se acentuou muito, né, piorou bastante com o Temer, e que agora com o governo atual, com Bolsonaro, piorou e não teve ação nenhuma do governo para aumentar postos de trabalho. Aliás, as ações que foram feitas com a promessa de aumento de trabalho, na verdade, só precarizaram mais as relações de trabalho empregador e empregado, mas não geraram mais postos, né, de trabalho. Então a gente não pode deixar isso ser esquecido, porque senão a gente fica se iludindo de que tem um bom governo e nós, infelizmente não temos. Inclusive agora com a pandemia fica claro que o sistema capitalista que está no mundo inteiro, ele está falido, ele não funciona, porque ele não tem na sua essência o principal, que é cuidar das pessoas. Ele não é feito para cuidar das pessoas. Ele é montado para enriquecer uma minoria. O mundo é rico, com tudo que é gerado, né, que a mão de obra que os trabalhadores geram, né, e produzem, o mundo todo é muito rico.
A grande questão é a divisão dessas riquezas, que é muito injusta, né? Toda a riqueza fica na mão de poucos e a grande massa de trabalhadores fica dependendo aí dos seus parcos salários ou do pouco que ganha no dia a dia para sobreviver. E é isso, é sobreviver, não é para ter uma vida digna e decente, é para sobreviver com o mínimo. E muitos, inclusive, têm uma legião, aí, uma multidão que não consegue nem mesmo o mínimo. Então, usar a pandemia como justificativa de uma falência da economia é um engodo, né? Eu me lembro que logo que começou, no início de março, eu vi uma fala do Guedes, que é o ministro da Economia, dizendo que o Brasil era uma aeronave pronta para decolar, né, no setor econômico e que isso não ia acontecer por conta da pandemia. Uma mentira, né, por conta dessas coisas que eu já falei, né? O Brasil já vinha, né, com uma economia muito deficiente, muito capenga, e isso só tem se acentuado, e o governo ele só cria ações para atender quem já é atendido e manter privilégios. Mas a classe trabalhadora, os mais necessitados, os mais pobres, continuam sendo ignorados, e quando são lembrados é justamente para lhe tirar direitos, né? Tá aí a reforma da Previdência, onde o discurso era todos têm que fazer um sacrifício, mas esse todos ficou só na classe trabalhadora, né? Políticos, militares e as grandes fortunas ficaram fora dessa reforma, né? A pequena reforma trabalhista também, ela só penalizou o trabalhador, né? E ajudou os empresários ao invés de cuidar melhor dos seus trabalhadores, da sua mão de obra, a precarizar ainda mais essa relação. Então, os somos seletivos fala um pouco disso, né? Quem não leu a crônica está lá, tanto no Facebook do Mídia Remota, quanto no site do Mídia. Então, quem quiser ler pode ir lá para dar uma conferida. Então, eu falo um pouco disso. E aí acaba também que as nossas decisões pessoais, né? Claro que eu entendo, né, um pai ou mãe de família querendo voltar ao trabalho, porque ele depende daquele trabalho para sustentar seus filhos. Mas ele não está percebendo que ele se coloca em risco, e o governo tem todas as condições para subsidiar e para amparar a sua população. Basta ter vontade política, e basta querer, e basta ter ações humanitárias, né? Agora não é momento de uma escolha, ou trabalha ou passa fome. Agora é uma escolha pela vida. Vamos salvar as vidas, que depois as pessoas saudáveis ajudam a recuperar a economia do país. Então a gente também não pode ser seletivo. A gente tem que olhar para o lado e ver que já tinha muita gente passando fome, já tinha muita gente desempregada, e aí a gente não pode fazer uma reivindicação, porque agora somos nós que estamos na iminência de passar por essa situação. A gente tem que ter uma atitude solidária uns com os outros, né? Não só no sentido de se ajudar nesse momento de dificuldade para todo mundo, como também de compreender a situação e não pressionar para que as coisas, que a quarentena ou o isolamento acabe, mas sim pressionar que o governo dê a assistência, o subsídio para as empresas continuarem funcionando depois que a pandemia passar, e assistência adequada a todos os seus cidadãos. Então é um pouco isso, não vou me alongar. Então essa é a primeira edição do Crônica Falada. Então toda semana, né, vai sair as novas edições. A ideia é que, assim como eu escrevo uma vez por semana, que também saia uma vez por semana o Crônica Falada,
e aí a gente vai pro YouTube, tá bom? Valeu, galera!